Fala pessoal, meu nome é Nicolas Aprato Eu sou Juliana Louise. e bem-vindos a mais um vídeo do Mad Mind. E dessa vez nós vamos comentar um pouco como foi o nosso quarto período. E ele é um período um pouquinho diferente dos outros do ciclo básico, porque ele tem dois eixos diferentes, totalmente diferentes dos que a gente tinha antes, que é o eixo de semiologia integrada e o eixo de agressão e defesa. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles já já. Então segue a vinheta. E começando pelo eixo de semiologia integrada, a primeira matéria que a gente vai comentar um pouco é de psicologia médica. Tá tudo escuro, mas a Natália tá revoltada ainda. Não dá, velho, não dá. Foi uma aula boa, produtiva. É como se fosse uma introdução à psiquiatria do ciclo clínico. E as aulas eram no Hospital Escola Portugal Ramalho, não eram na própria universidade. Eu particularmente não gostava muito dessas aulas. Por quê? Elas eram longas, ia de 2 horas da tarde até 7 da noite. E não tinha tanto conteúdo assim, né? Sabe aquelas aulas que a pessoa chega, podia o professor falar meia hora o assunto e você ir embora. E depois aproveitar o resto do seu dia. Era basicamente isso. Cara, a gente ainda tinha meia hora de intervalo no meio, mas ainda assim era muito tempo, muito cansativo. E o professor até tentava dar aula, só que ele se perdia muito no meio do assunto, e a aula perdia sequência lógica, entendeu? Aí, por mais que você tentasse, se esforçasse, sabe, entender o assunto, fazer uma anotação, era muito difícil. Pra mim, era a pior matéria do período. Graças a Deus. Pior aula, na verdade, né? Nessa matéria existiam vários tipos de avaliações. Por exemplo, você tinha as avaliações em sala, que eram compostas por seminários sobre cada uma das temáticas de psiquiatria, por exemplo, alterações da consciência. Alterações da linguagem, do pensamento, do juízo, etc. E basicamente o monitor, no geral, dava a nota da gente pela apresentação. Então acabava sendo uma nota melhor. E fora isso também tinham as práticas, que a gente se dividia em grupos na sala. E lá no próprio hospital escola, a gente entrevistava algum paciente que já estava sendo tratado há um tempo, ou que estava de boa para ser entrevistado pela gente. E aí a gente tinha que fazer a anamnese do paciente e depois, conforme a gente ia progredindo com os assuntos, tinha que fazer o exame mental do paciente. E depois fazer um relatório que a gente entregava pro professor e também era parte da nossa nota. A nota era meio que dividida entre a nota que o monitor que acompanhava a gente dava e a correção do professor. Então meio que equilibrava, porque a nota do monitor era mais alta e a nota do professor aqui ficava no meio. Dentro de sêmio, a gente tem outra matéria, que é puericultura. E aí também vão ser divididos grupos, que são os mesmos de sêmio do adulto também. E aí parte dos grupos vai começar indo pro Alcon, que é o alojamento conjunto, que é onde ficam os recém-nascidos junto com a mãe. E parte vai pro ambulatório de pediatria, que aí já são crianças maiores, geralmente pra consulta de rotina. A gente começou indo pro Alcon, e eu gostei muito mais. É muito mais fácil lidar com os recém-nascidos. Então a gente começava e a gente acompanhava a pediatra, que era uma neonatologista, na verdade. E a gente tinha que fazer a anamnese junto com a mãe. O pai ajuda bastante, o acompanhante geralmente ajuda bastante também. Às vezes. E a gente tinha que fazer o exame físico do recém-nascido, que eu gostava muito. E foi muito bom porque a professora, ela foi dando liberdade a gente aos poucos. Por exemplo, na primeira, ela fez tudo e ia mostrando pra gente. A partir da segunda, a gente já começava a fazer um pouco mais. Chegando na última prática, basicamente a gente fez tudo, ela só chegava depois pra olhar se tinha algum problema, mas foi bem... Depois que a pessoa pega a prática, é bem tranquilo. Eu lembro que eu não esperava, inclusive, da nossa última prática. Eu não sabia que era a última prática, e aí a gente teve que fazer tudo só. Porque geralmente, pelo menos no exame físico, ela tava junto com a gente na sala, sabe? Pra ajudar no que fosse preciso. Porque é um bebezinho, às vezes ele vai começar a chorar muito e vai dar trabalho, e você tem que dar um jeito de continuar o exame físico. Mas a gente fez sozinho e depois ela vinha e a gente repassava o caso. E além do Alcon, depois de um tempo a gente passou a ir pro ambulatório de pediatria, que a gente só foi uma vez, na verdade. Graças a Deus, porque o ambulatório demora muito a consulta. Se você normalmente entra às 8 da manhã, tem vezes que você sai 1 hora da tarde e você só atendeu umas 3 mães, porque todo o processo demora. Tem que explicar a alimentação, falar o que tá errado, falar se tem algum problema em relação ao cartão de vacina, tudo. Depois a gente tem que esperar a professora chegar, então foi muito bom pra gente. É verdade, eu gostei muito de pueri no Alcon, mas quando fui no ambulatório de pediatria também não gostei, não. Mas é isso, basicamente, eu também não gostei tanto, porque a nossa única prática lá no ambulatório de pediatria, a gente ficou até 1h30 da tarde, e o nosso horário era até 12h30. E geralmente a gente saía bem antes disso, na verdade. E são crianças que, pelo menos no nosso caso, não tinham nada, sabe? Era literalmente uma consulta de rotina, que você tinha que ficar
horas com a criança, porque você espera a pediatra chegar. Geralmente ela demorava, porque estava ocupada com alguma outra coisa e a criança não tinha nada. E só pra deixar claro, o problema não é sair um pouco depois, 1 hora depois. Mas é porque a gente tinha Outra aula. A nossa outra aula começava de 1h30. Então a gente acabou chegando atrasado nela, porque a gente saiu, ainda tinha que comer pra ir pra aula, porque tava desde 8 horas da manhã sem se alimentar. O grande problema do ambulatório de pediatria era isso, era a demora das consultas. E a gente pegava umas 3 crianças, pelo menos, e demorava isso tudo. Em Poeri também é importante lembrar que a nota prática era a nossa presença, então o ideal é que você não faltasse. Se faltasse, você perderia nota. Então, toda aula a gente assinava uma frequência que ficava com a professora normalmente. E essa presença, junto com o que ela avaliasse do grupo, ia ser a nossa nota prática. Então é isso, já riscou pediatria da lista de residências. Sai daí. Tá, e agora o último eixo de semiologia integrada, e acho que um dos mais importantes para nossa prática é o eixo de semiologia do adulto e do idoso. Mas agora a gente não sabe qual é a sala. Descobre aí. Estamos presos. Descobre aí. Estou providenciando. Vamos botar o jaleco pra criar um paciente. Que pelo menos na nossa faculdade, a gente viu todos os sistemas basicamente, e não só, por exemplo, sistema cardiovascular e sistema respiratório, como em outras universidades. Então, a gente começou pela anamnese e foi tendo uma visão geral de todas as... Todos os sistemas. Todos os sistemas. Cardio, respiratório, renal, muscular, nervoso... Idosos também. E gastro. E além de ser um dos mais importantes, também era um dos eixos mais interessantes, porque a gente, além da aula, a gente tinha prática toda semana. Então ia lá para o hospital, seja no ambulatório, seja na enfermaria, fazer o exame no paciente para adquirir as técnicas, as práticas, com o professor do lado acompanhando e dizendo: eita, melhor você fazer assim, melhor você fazer de outro jeito. Pra mim isso foi uma coisa que fez muita diferença nesse período, porque muita gente, quando eu tava nos períodos anteriores, que eu perguntava do quarto período, dizia que não gostava tanto, porque tinha muito assunto. Mas apesar de ter muito assunto em sêmio, toda semana, quando a gente via a teoria, a gente ia na mesma semana ver a prática daquilo no hospital. Então era muito mais fácil de fixar o conteúdo, apesar de realmente ter uma carga maior. E não era só chegar, ter aula e ir pra prática. A gente também se reunia com o monitor, com o professor, para fazer uma oficina antes e ele revisar exatamente o que a gente precisaria fazer passo a passo na prática, para também não chegar lá e ficar totalmente perdido. Testando no paciente. Geralmente a gente usava nós mesmos de cobaia. E dentro da avaliação da semiologia do adulto e do idoso, a gente tinha tanto as provas práticas, mas também no segundo módulo, que é dividido em primeiro e segundo módulo, nós tivemos o OSCE, que é o exame clínico objetivo e estruturado. A gente tá chegando agora no laboratório de habilidades para fazer a monitoria, que amanhã tem prova e a gente tem que aprender tudo agora. Em cima da hora. Porque só presta assim. Por estações. Então, a gente era avaliado em 10 estações diferentes que a gente entrava, tinha um comando, a gente tinha que fazer e o professor ou o monitor dava uma nota de acordo com seus conhecimentos técnicos. Foi legal. A gente ficou confinado. Ainda bem que a gente foi o primeiro grupo. Foi. Porque é tipo um vestibular. Você entra e você tem que ficar numa sala lá, trancado, sem celular, sem nada, esperando a vez do seu grupo. A nossa foi o primeiro, a gente se livrou logo, mas teve gente que só conseguiu, a gente chegou de 8 da manhã, saiu depois do almoço lá, esperando. Pessoas choraram naquela sala. Quem? Não vou dizer. Fica no ar. O segundo eixo do quarto período é o eixo de agressão e defesa. Que eu também gostei bastante, tinha gente que não gostava. Que pra mim é como se fosse um substituto de BMF no quarto período. Então a gente tinha parasitologia, imunologia, microbiologia, etc. E me surpreendeu bastante, porque foi um eixo muito organizado. Isso era muito claro nas integradas, quando a gente tinha. Realmente era uma integrada que trazia casos clínicos que juntavam todas as matérias. Às vezes você olhava uma questão e você não sabia dizer exatamente de que matéria era, sabe? Será que é imuno? Será que é patologia? E eu gostei bastante. Eu não achei que foi chato, sabe? Em Parasito, por exemplo, que talvez fosse algo que você imaginasse que não seria tão legal, porque você iria focar nos parasitos, mas era algo que quando os professores cobravam, eu via que eles puxavam muito para o lado clínico, o lado da medicina, sabe? De diagnóstico, de prevenção, controle relacionado ao parasito, e não detalhes, sabe, pequenos detalhes sobre cada parasito. Outras matérias que muitas vezes pessoas de outras universidades reclamam, como imunologia e patologia,
também foi muito tranquilo pra gente nesse quarto período, porque os professores eram muito bons, eram didáticos. Apesar de imunologia não ter os slides, a aula dava pra copiar tranquilo, depois acompanhar pelo livro. E patologia também, o professor passava de boa os slides, a gente acompanhava depois. A prova era super tranquila e condizente, no geral, com tudo que foi dado. Porque tem vezes que a gente sabe, tem professor que cobra uma coisa na prova e quando foi em sala de aula deu outra diferente. Isso, inclusive farmacologia. Era uma matéria que tinha muito assunto, mas a professora era muito boa, sabe? E no final dava tudo certo, a gente conseguia lembrar do que era importante e fazer a prova bem, apesar de ser muita coisa. A prova dela era basicamente aquilo que O ela que ela dava. deu na aula. Não tinha detalhe de livro que ela ia buscar, assim, pra jogar na prova e a gente ter que saber, sabe? Era o que ela deu na aula, que era o que ela julgava que era mais importante pra que a gente, como médico no futuro, precisasse saber. E era algo que ela deixava muito claro em todas as aulas. Bom, então foi isso. Só um videozinho pra gente falar como foi nossa experiência no último período do nosso ciclo básico. E apesar de ser tanto assunto pra estudar, basicamente aquele negócio, se você deixar pra lá um dia, vai acabar acumulando, virando uma bola de neve. Mas acabou sendo muito prazeroso pra estudar. Isso principalmente porque acabou sendo introduzido um assunto mais prático, que era a semiologia. E os professores eram muito mais organizados e didáticos nesse período do que a nossa experiência no primeiro, no segundo e no terceiro. Pra mim, sem dúvidas, foi o melhor período até agora. E foi quando eu realmente me senti no curso de medicina, sabe? De verdade. Bom, então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like. Se tiver alguma sugestão também de conteúdo pra gente trazer aqui no canal, pode deixar aqui nos comentários. E é isso, até a próxima. Falou!